Olá! Continuando o nosso curso, agora nós vamos continuar falando sobre as ferramentas aqui do painel de modificação, tá? Primeiro, eu quero te mostrar essa ferramenta aqui embaixo da ferramenta de mover, que é a ferramenta de rotacionar. Muita gente tem dificuldade com essa ferramenta, mas ela é bem simples de usar. Vamos lá, deixa eu te mostrar. Eu vou fazer primeiro aqui um retângulo, atalho R aqui, vou fazer um retângulo com qualquer formato. Daí eu vou pegar a ferramenta de empurrar, puxar, atalho P, vou clicar nesse retângulo, vou colocar com qualquer altura, eu criei uma caixa aqui, um box. Beleza, e eu quero rotacionar esse elemento. Primeira coisa que você vai fazer é selecionar o elemento inteiro. Aí lembra que você pode fazer uma janela para selecionar, ou você pode dar 3 cliques. Eu pessoalmente prefiro dar 3 cliques, tá? E daí você seleciona o objeto inteiro. Daí você vai pegar aqui a ferramenta de rotacionar embaixo do mover. Perceba que eu selecionei o objeto antes. Aí eu pego a ferramenta de rotacionar embaixo do mover e eu vou escolher em que eixo eu quero rotacionar primeiro. Eu só vou passar o cursor do mouse pelas faces desse objeto e olha só, ele fica no eixo azul, no eixo vermelho ou no eixo verde de acordo com a face que eu estou. Tá? Então eu posso escolher aqui em que face eu quero rotacionar. Por exemplo, eu quero rotacionar aqui, eu quero rotacionar nesse eixo vermelho. Daí eu vou clicar no ponto que vai ser o centro dessa rotação. Então eu vou clicar nesse ponto, olha só. Já cliquei, clico no ponto mais afastado, tá? Que vai me dar ali um apoio para poder rotacionar. Então eu clico no ponto mais afastado e já estou rotacionando, tá vendo? Eu cliquei no ponto do centro, cliquei no ponto mais afastado e eu já estou rotacionando. Eu posso fazer uma rotação aleatória, por exemplo, aqui em qualquer lugar eu clico, pronto, já rotacionei. Vou dar um Ctrl Z. Eu também posso definir um ângulo que eu quero rotacionar. Novamente, ó, o objeto está selecionado, peguei a ferramenta de rotacionar. Vou agora no eixo verde, por exemplo, ó. Vou clicar no primeiro ponto, que vai ser o centro. Clico no ponto mais afastado, só para ter um apoio aqui para girar, para rotacionar. Cliquei. E aí eu vou definir uma rotação. Por exemplo, o ângulo, né? Por exemplo, 45 graus, Enter. E eu rotacionei esse elemento 45 graus, tá? Vou dar um Ctrl Z. Vou dar um espaço para sair aqui da ferramenta de rotacionar. Eu quero te mostrar uma outra coisa. Vou até mover esse elemento aqui mais para o lado, para sair de perto ali do crease. Pronto. E eu vou fazer uma cópia também desse elemento. Lembrando, eu vou selecionar 3 vezes, vou pegar a ferramenta de mover, clico no ponto qualquer dele, aperto Ctrl e faço uma cópia. Eu quero te mostrar que você pode rotacionar um elemento com base em outro elemento, com base num eixo que você encontra em outro elemento. Eu vou selecionar esse elemento aqui 3 vezes, tá? Daí eu pego a ferramenta de rotacionar e ao invés de clicar nele, eu vou clicar nesse outro elemento aqui. Então, eu vou rotacionar o elemento que está selecionado com uma referência de centro para rotação em qualquer outro elemento que eu tenha na cena, no caso aqui nesse outro elemento. Eu vou clicar então no centro, clico no ponto mais afastado e olha só, eu estou rotacionando. Eu posso rotacionar novamente, né? Eu posso rotacionar aleatoriamente, ou então eu posso definir um ângulo. Novamente, o elemento está selecionado, vou clicar aqui no centro, clico no ponto mais afastado, e daí eu vou definir, por exemplo, 90 graus. 90, Enter, rotacionei ele ali 90 graus, tá? Bom, ainda usando aqui a ferramenta de rotacionar, eu vou dar um espaço para sair da ferramenta. Cliquei aqui no infinito para desselecionar esse objeto aqui, cliquei nesse espaço verde. E agora eu vou fazer um outro sólido. Vou fazer agora um cilindro. Eu vou pegar aqui um círculo, clico em qualquer ponto, movo aqui para qualquer direção, só para realmente criar esse objeto. Pego, empurrar, puxar, atalho P e movo para cima. Fiz aqui um cilindro. Por que eu fiz isso aqui? Eu quero rotacionar esse cilindro. Eu vou pegar... Primeiramente, eu vou clicar 3 vezes nele para selecionar. Daí, eu vou pegar aqui a ferramenta de rotacionar e eu quero rotacionar esse cilindro no eixo vermelho, tá? Então, eu precisaria visualizar aqui esse transferidor que aparece, que vem com a ferramenta de rotacionar. Precisaria visualizar esse transferidor em vermelho. Só que ele não aparece
Porque eu estou tentando encontrar aqui numa superfície cilíndrica. Eu não tenho uma face plana perpendicular ao eixo vermelho como eu tenho nesse objeto, por exemplo. Tá? Eu preciso então encontrar o eixo vermelho aqui, mas por estar nessa superfície cilíndrica eu não consigo. O que eu faço? Nesse caso, bom, o elemento está selecionado, eu peguei a ferramenta de rotacionar, passo o cursor do mouse aqui, antes de clicar, use a seta de navegação. Lembra dela? Ela serve para bastante coisa. Ela também serve para você travar num eixo na hora de rotacionar. Então, olha só, antes de clicar com a ferramenta de rotacionar, por exemplo, eu quero travar no eixo vermelho. Eu sei que para travar no eixo vermelho, se eu estivesse fazendo uma linha, por exemplo, eu usaria seta para a direita. Então, seta para a direita, ele encontra o eixo vermelho. Vou definir um ponto qualquer aqui, só passo com o cursor do mouse até achar um ponto que eu queira usar como centro. Achei, agora sim eu clico, esse foi o centro, movo um pouco mais afastado aqui e rotaciono. Pronto, olha só. Vou colocar 90 graus. Rotacionei no eixo vermelho, tá vendo? Vou dar o Ctrl Z. Se eu quisesse rotacionar no eixo verde, a mesma coisa. Passo o cursor do... Vou pegar aqui a ferramenta de rotacionar de novo. Eu passo o cursor do mouse, ele fica com esse transferidor preto, quer dizer, ele não achou o eixo verde. O que eu faço? Passo o cursor do mouse aqui, seta para a esquerda, ele pegou o eixo verde. Defino aqui qual ponto que eu quero, pego um snapzinho qualquer, esse ponto mediano que aparece aqui, por exemplo. Clico ali, que ali vai ser o centro, depois clico mais afastado e ele está rotacionando no eixo verde. É só definir o ângulo, 90 graus, por exemplo, Enter, pronto. Mesma coisa, né? Só para completar, eixo azul. Não estou encontrando o eixo azul, pego ali a ferramenta de rotacionar, seta para cima, achei o eixo azul, clico, depois clico no ponto mais afastado e eu posso rotacionar também. Bom, tem ainda outras formas de rotacionar elementos, inclusive quando nós formos aprender sobre criação de grupos e componentes, eu vou te mostrar uma forma bem prática de você rotacionar um componente, mas por enquanto sobre a ferramenta de rotação é isso aí. Bom, agora vamos falar um pouco sobre essa ferramenta aqui embaixo do empurrar-puxar, que é a ferramenta Siga-me. Ela parece um pouco com a ferramenta de empurrar-puxar. Inclusive, nas versões mais antigas do SketchUp, o ícone dela parecia bastante com o ícone do empurrar-puxar. É uma ferramenta de extrusão, ela vai aproveitar os perfis ou as faces que você cria ali em 2D, pode ter também a face de algum objeto já existente, e ela pode recortar sólidos ou criar volume através dessas faces. Bom, vamos entender como que ela funciona. Por exemplo, eu tenho esse objeto aqui, vou até usar esse objeto que eu já tenho na cena. Eu vou só afastar um pouquinho para ter mais liberdade de movimento com ele. Vou clicar 3 vezes, mover, e vou jogar um pouquinho, vou jogar aqui para o canto. Canto não, né? Olha quanto espaço eu tenho. Mas enfim, vou jogar aqui no ponto mais afastado. E daí, pessoal, eu quero fazer um chanfrado nessa aresta, né? Eu quero fazer um recortezinho aqui nessa face e esse recorte nessa face vai percorrer esse caminho dessa aresta, né? Criando um chanfrado. Eu preciso primeiro de um perfil. Eu posso pegar aqui uma linha e vou desenhar uma linha nessa face, daqui até aqui, tá? Uma coisa interessante. Eu cliquei aqui nesse ponto, venho até esse outro ponto nessa aresta e em algum momento eu vou encontrar essa linha magenta. Quando eu encontro essa linha magenta, quer dizer que essa dimensão coincide com essa dimensão. Bom, eu vou clicar aqui. Eu poderia fazer esse recorte, esse chanfrado, usando a própria ferramenta de empurrar-puxar. Não seria difícil. Eu posso pegar aqui a ferramenta de empurrar-puxar, clico nessa face e levo até o final aqui da peça, até perceber que ele fica, novamente, ó, ele fica ali meio cinza, meio branco, tá vendo? Eu clico ali agora e pronto, fiz o chanfrado. Mas eu dei um Ctrl Z. Usando o Siga-me, eu vou primeiro selecionar o caminho. O caminho é essa aresta, essa linha. Depois eu vou clicar no Siga-me e depois eu clico no perfil que vai percorrer o caminho. E ele faz o chanfrado, tá vendo? Fica às vezes essa face aqui solta, mas não tem problema. Eu vou dar um espaço, vou selecionar esse pedacinho que sobrou ali e deleto. Do outro lado, por exemplo, eu não quero fazer um chanfrado, eu quero fazer um arredondado. Normal, eu posso pegar aqui um arco, vou pegar um arco de 2 pontos,
Vou clicar nesse ponto, clico nesse aqui, ele ficou azul aqui. Quando ele fica azul, quer dizer que ele está tangente à aresta. Daí eu clico. Novamente, ó, a sequência é a mesma. Você vai selecionar um caminho, depois vai clicar no siga-me e vai selecionar o perfil que vai percorrer o caminho. E ele cria o arredondamento, tá vendo? Novamente sobrou uma face ali, é só selecionar e deletar. Bom, vou fazer um outro elemento aqui agora. Vou fazer um outro retângulo. Pegar aqui, empurrar, puxar, levar para cima. E olha o que eu quero. Eu vou fazer novamente um perfil. Vou até fazer um perfil um pouco diferente. Vou criar com linhas aqui. Você pode inventar também, fazer algo diferente do que eu estou fazendo. Pronto. Fiz aqui um perfil bem esquisitinho, mas tá bom. Perfeito, tá? E agora eu quero que esse perfil percorra toda essa peça. Ele vai fazer um recorte percorrendo todas essas arestas aqui. Bom, novamente eu posso selecionar um caminho. Então eu poderia fazer o seguinte, pressionar aqui a tecla Shift e ir selecionando essas arestas uma por uma com a tecla Shift selecionada, tá? Selecionar esse pedacinho aqui também, pronto. Poderia fazer isso, selecionei o caminho, clico no siga-me e clico no perfil. Ele faz o recorte, tá? Mas posso fazer também de um modo mais fácil. Eu vou dar um Ctrl Z. Eu posso também selecionar só essa face, apenas essa face aqui, porque daí quando eu usar o siga-me, o SketchUp vai entender que eu estou me referindo, eu quero que ele utilize como caminho todas as arestas, todas as linhas conectadas com essa face. Então eu apenas seleciono essa face vai ser o meu caminho, daí eu clico no siga-me e seleciono o perfil. Ele faz o recorte do mesmo jeito. Bom, continuando, outra coisa que dá para fazer com o siga-me, na verdade com o siga-me dá para fazer muita coisa, mas, por exemplo, você quer fazer uma tubulação, quer fazer um tubo. Eu vou criar aqui uma linha que vai ser o meu caminho, vou pegar a ferramenta de linha e vou criar aqui, vou até pegar aqui no sentido do eixo, nessa direção do eixo verde. Aqui vai ser o caminho para o meu tubo e eu preciso criar um perfil para um tubo. Vou pegar um círculo. Pego aqui o círculo, tá? Eu preciso que esse círculo, a face do círculo, esteja perpendicular a esse caminho. Então, olha só, eu passo o cursor do mouse aqui e antes de clicar, uso a seta para a esquerda, porque a seta para a esquerda vai travar o círculo, a criação do círculo no eixo verde. Daí eu clico, movo um pouquinho mais afastado, eu vou definir uma dimensão qualquer, tá? No visual mesmo, ó. Eu acho que aqui tá bom. Pronto. Eu poderia fazer um cilindro com isso aqui, antes até de fazer o tubo. Eu poderia fazer simplesmente um cilindro. Poderia pegar aqui, selecionar o caminho, selecionar o siga-me e selecionar o perfil e pronto, tá ali. Mas aí para você fazer o tubo, vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui um outro círculo e vou fazer um círculo a partir do centro desse que eu já tenho. Eu estou identificando ali aquele snap de centro da extremidade. Pode ser que você não consiga encontrar esse centro aqui com facilidade. Uma dica que eu dou é eu quero fazer um círculo a partir desse centro. Uma dica que eu dou para você conseguir achar o centro um pouco mais fácil é, caso você venha aqui e não esteja conseguindo encontrar, passa o cursor do mouse aqui na extremidade e aí volta ali para o centro que fica mais fácil, tá? Uma outra coisa que você pode fazer, ainda em relação a achar esse centro, porque eu estou insistindo porque é uma coisa que às vezes é muito chata. Você quer achar o centro de um círculo e você não consegue de jeito nenhum. Bom, você pode passar o cursor do mouse na extremidade, ou então uma coisa que você pode fazer, porque aí não tem erro, é você, antes de fazer aquele círculo, clica aqui no círculo em si, nesse círculo que eu já tenho, tá? Ou seja, nessas linhas aqui que são o próprio círculo. Você vai clicar com o botão direito nele e vai em localizar centro. Pronto, e ele deixou a marquinha, olha só, no centro do círculo. Agora sim, eu posso pegar um outro círculo, vou naquela marquinha, eu acho agora com mais facilidade, e vou colocar visualmente mesmo quanto eu quero aqui de espessura para esse tubo. Eu acho que assim já está bom. Pronto, deleta essa face aqui do meio que eu não quero. E já tenho um perfil e um caminho. Vou selecionar o caminho, vou clicar no siga-me e vou selecionar o perfil. Olha, criei aqui o meu tubo. Mas aí você pode falar, eu vou dar um Ctrl Z,
Mas aí você pode falar, eu queria uma tubulação um pouco mais elaborada, por exemplo, linhas indo para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, enfim. Bom, é só você inventar a partir daí, você já tem a base, né? Já tem um caminho e já tem um perfil, você pode elaborar mais esse caminho. Por exemplo, eu vou pegar aqui nessa extremidade, vou pegar uma linha, e aí eu vou inventar, vou fazer uma linha no sentido do eixo vermelho, eixo azul. Aqui eu poderia definir dimensões, obviamente, mas eu estou fazendo de maneira aleatória. E vamos lá, pronto, eu acho que aqui tá bom. Tá bom aí. Certo. Daí o que eu faço? Eu seleciono o caminho. Eu posso, só lembrar isso aqui para você, porque isso aqui é interessante. Eu posso pressionar o Shift, com o Shift pressionado, e selecionando linha por linha. Eu também posso fazer uma única janela de seleção. Ou eu posso, né, como ele está solto aqui, não está conectado com nada esse caminho, né, ele não está conectado nem aqui com o perfil do círculo, eu posso dar clicar 3 vezes em cima dele. Olha o que acontece. Daí eu seleciono todo o caminho. Caminho selecionado, daí eu vou aqui no Siga-me e depois clico no perfil. Opa, olha só. E cria aqui a tubulação. E aí, por exemplo, você quer tirar essa linha aqui que está percorrendo o interior da tubulação. É só você clicar 3 vezes nessa linha. Cuidado para não selecionar o tubo, tá? Clica 3 vezes nessa linha. Deixa eu ver aqui se tá selecionado. E é só deletar. Pronto, tenho ali o tubo. Bom, e aí vamos criar um pouco mais. Eu quero te mostrar várias possibilidades de como você pode modelar usando aqui essa ferramenta Siga-me. Ela é muito versátil. Por exemplo, eu vou fazer um caminho aqui, vou fazer um caminho diferente. Vou começar com a linha reta, pegar aqui no sentido do eixo verde. Daí eu posso emendar com um arco de 3 pontos, por exemplo, para ficar bem diferente. Fazer assim. Esse arco está muito facetado, está muito recortado. Lembrando como que faz isso, como que suaviza um arco ou um círculo. Você vai clicar nele, botão direito informações da entidade, ou então você já vem aqui em cima, expande essa bandejinha aqui de informações da entidade e aparecem as informações sobre esse elemento de arco. Ele tem 12 segmentos, eu quero um pouco mais suave, eu não vou exagerar muito também, eu vou colocar só 40. Pronto, já tenho ali ele um pouco mais suave. E eu posso completar aqui com outro arco, né? Vou fazer um outro arco. Então, aqui, vou pegar esse arco de 3 pontos, daqui até aqui e depois aqui. Pronto, eu acho que assim ficou bom. Fiz uma forma meio que aleatória ali. Isso vai ser um caminho. Aí, digamos, você quer fazer uma pista, né? Por exemplo, isso aqui vai ser um caminho por onde vai passar uma pista. Eu vou fazer aqui um perfil de uma pista. Fazer uma pista de uma maneira um tanto aleatória, só para dar ideia de como funciona a ferramenta. Então, vou começar com linhas mesmo. Vou definir uma dimensão aqui nesse sentido. Aí, no eixo, travo no eixo azul para cima. Isso aqui, olha só, isso aqui vai ser a minha calçada. Aqui vai ser a parte do asfalto. E aí, no eixo azul, você até pegar essa referência. Eu vou fazer aqui a outra calçada interna, que obviamente não está do mesmo tamanho, mas como eu disse, é só para dar ideia de como funciona a ferramenta. Vou travar aqui no eixo vermelho para pegar essa dimensão. Pronto, e agora... Beleza, esse aqui vai ser o perfil aqui da minha pista. Está muito grande mesmo, eu vou pegar essa linhazinha aqui, tá vendo? E vou mover um pouquinho para lá. Não sei se melhorou. Tá ótimo, tá perfeito. Legal, agora eu vou selecionar o meu caminho. Seleciono o caminho, clico na ferramenta Siga-me e seleciono o perfil. Olha só, ele criou ali a minha pista, tá vendo? Daí imagine você usando isso, por exemplo, para criar rodapé, sanca, gesso, enfim. Tem várias possibilidades de como você pode usar esse recurso do Siga-me. Bom, uma outra dúvida, muita gente não sabe como faz uma esfera aqui no SketchUp. Você pode até usar uma ferramenta que já cria esfera automaticamente, mas como é que você cria uma esfera do zero? É bem simples, é bem fácil de fazer e você vai também usar aqui a ferramenta Siga-me. Bom, primeiro eu vou precisar de
um círculo, na verdade de 2 círculos, tá? Eu vou fazer uma aqui primeiro. Eu acho que eu vou suavizar ele um pouco. Eu vou clicar aqui no contorno, ele está com 24 lados, né? Então eu vou colocar 40, deve ser suficiente, já tá bom. Eu vou precisar de um outro círculo acima dele, tá? Só que perpendicular a essa face. Então eu vou selecionar esse aqui, vou pegar a ferramenta de mover, clico em qualquer ponto dele, movo para cima. Se você não conseguir achar o eixo azul, trava no eixo com a seta para cima e aperta o Ctrl. Pronto, você cria uma cópia aqui desse elemento e deixa aqui numa distância média, mais ou menos essa minha aqui, tá vendo? Eu vou até fazer o seguinte, eu estou visualizando aqui alguns elementos atrás que podem me atrapalhar. Eu vou selecionar esse círculo e vou deixar numa parte mais afastada. Aqui vai dar para trabalhar melhor. Beleza, então eu tenho aqui um círculo imediatamente acima do outro, alinhado, né? Um em cima do outro. Eu tenho que rotacionar esse círculo aqui em 90 graus para que ele fique perpendicular a esse outro. Bom, eu vou selecionar, vou pegar aqui a ferramenta de rotacionar, passo o cursor do mouse até encontrar aqui o centro. Você pode usar aquele recurso de localizar centro, mas eu vou passar o cursor do mouse, pronto, ó, até conseguir achar o centro assim mesmo. Bom, nesse momento aqui, eu não vou clicar ainda para definir o centro da rotação, porque eu quero rotacionar. Para ele fazer a face ficar perpendicular, eu preciso rotacionar ou no eixo vermelho ou no eixo verde, tá? Não vou rotacionar no eixo azul. Daí, para rotacionar no eixo vermelho ou no eixo verde, eu passo o cursor do mouse, localizo o centro, mas não clico. Eu vou travar aqui com a seta para... Eu vou usar o eixo vermelho. Eu vou travar com a seta para a direita. Pronto, travei, olha só. Eu clico agora para definir onde vai ser o centro da rotação. Clico no ponto mais afastado e já estou rotacionando. Eu defino quanto que eu quero rotacionar. Para ser mais preciso, eu vou colocar 90 graus, Enter, perfeito. E agora é simples, basta selecionar o caminho, que vai ser esse círculo aqui, selecionar a ferramenta Siga-me e selecionar o perfil. Tá aí uma esfera. Ela está cinza, mas eu posso clicar nela com o botão direito e inverter face. Pronto, está ali uma esferazinha perfeita. Bom, continuando, eu vou selecionar essa esfera aqui, vou mover para o lado. Olha só, eu vou até usar esse mesmo elemento, esse mesmo círculo que eu já tenho. Vamos ver como a gente faria um sólido por revolução. Por exemplo, eu vou criar uma face e vou definir um eixo na própria face, em uma aresta dessa própria face que eu criar, e usar o Siga-me para fazer ela rotacionar, criando um volume em torno dela mesma. Por exemplo, uma peça que você faria em um torno, né? Em uma máquina, em um torno. Bom, vamos lá. Vou aproveitar esse círculo aqui. Agora vai ser interessante eu usar aquele recurso de localizar centro, só para não ficar procurando. Então eu vou clicar aqui no contorno do círculo, botão direito, localizar centro, já apareceu ali. Vou fazer uma linha desse centro aqui, travar no eixo azul, seta para cima, e eu vou definir uma dimensão, uma distância qualquer. Tá? Eu não estou usando medidas, porque eu só estou te mostrando como usar aqui as ferramentas. Você pode fazer no visual também. Tá? Vou colocar mais ou menos assim. Beleza, você pode fazer uma distância no visual também. Vou dar um espaço. E agora eu preciso desenhar um retângulo. E esse retângulo vai me dar a face onde eu vou criar o perfil para a revolução. Bom, para desenhar um retângulo aqui, eu vou pegar a ferramenta retângulo mesmo. Passo o cursor do mouse aqui na extremidade dessa linha. Vou travar em um dos eixos. Por exemplo, eu vou travar no eixo vermelho. Pronto. Agora ele está travado no eixo vermelho, seta para a direita, eu trago aqui até localizar a borda do círculo. Ó, localizei ali a borda, tá vendo? Ele está travado no eixo vermelho, clico e pronto, criei uma face. Eu vou criar um perfil nessa face. Inclusive ela está no eixo, ela está aqui na face cinza, eu vou inverter para ficar um pouco melhor, tá? Face branca. E agora é só desenhar. Por exemplo, uma peça que seria feita num torno. Eu vou inventar qualquer coisa, tá? Você pode fazer uma coisa diferente, até aconselho que você faça ali alguma coisa diferente que você invente, né? Para usar um pouco da criatividade. Por exemplo, eu vou começar com linha, pegar desse midpoint aqui, levar para cima.
Eu estou criando de maneira aleatória. Aqui talvez eu venha para cá. Por exemplo. Daí eu posso... Eu vou chegar até aqui e depois eu vou usar um arco. Eu vou pegar aqui um arco agora, vou pegar esse de 3 pontos. Daqui para cá, por exemplo. E daí eu faço um daqui para cá. Estou fazendo uma coisa bem aleatória, tá? Aí o que eu faço? Eu vou selecionar, olha só, eu vou selecionar agora essa linha com Shift pressionado. Eu seleciono também essa linha, peguei as duas. Vou pegar a ferramenta de mover e aí, com base nessa aresta, eu vou clicar aqui em qualquer ponto dela, pressiono Ctrl e movo as linhas nessa mesma aresta. Eu acho que até aqui. Pronto, eu acho que ficou bom. E só vou fechar essa região. Eu estou criando aleatoriamente, tá? Eu vou fechar aqui. E vou fechar, eu acho que aqui está aberto. É, está aberto. Eu vou fechar aqui também. Vou até fazer o seguinte, vou fechar daqui para cá. Perfeito, tá ótimo. Então tenho aqui um perfil, vai ser isso aí. Bom, eu vou deletar a parte que eu não quero, vou selecionar essa parte e vou deletar. Aqui também. Não faço ideia do que seja isso. Eu vou deletar aqui essa parte embaixo, essa face, vou deletar isso aqui também. Pronto. Agora eu tenho um caminho e tenho um perfil. É só selecionar o caminho, que é o círculo, clico no Siga-me e clico no perfil. Olha só, ele vai criar aqui um sólido por revolução. E bom, é isso que eu queria passar para você nesse primeiro momento sobre as ferramentas de rotacionar e Siga-me. Como eu já falei em outros momentos, estudem essas ferramentas porque nós vamos precisar delas, tá? Mais para frente. E até o próximo vídeo.